Esse é mais um vídeo de recompensa e é sobre essa recompensa de setembro. E esse é um vídeo sobre sustentabilidade em relação aos países africanos e por que eles não deveriam se importar com isso. Se você quiser recompensa, vai lá no Apoia, se assina, manda por e-mail, sua temática a partir de R$50, acredito. E o React Conta Liberal, que é só para liberal, é 35 por mês. E pode doar mais se tu quiser. E tu pode assinar 5 pila, ou depende do que tu quer, pode fazer doações também. Há várias possibilidades aí. Então, a sustentação dos africanos, porque o assinante disse: você já mencionou isso? Sim, eu mencionei isso, eu menciono aleatoriamente dentro de outros vídeos. A farsa da economia sustentável. Primeiro, as baterias dos carros elétricos. Não sei se são todas as companhias ou ainda se mantém essas baterias, mas em algum momento foi assim. Precisa-se de um material cobalto, por exemplo, para fazer as baterias. E onde é que estão as minas de cobalto? As minas de cobalto muitas estão na África. Então, por isso que é aí que está a contradição da esquerda em relação à defesa dos pretos e da ecologia. Ao mesmo tempo não dá. Porque para fabricar essas baterias precisa do cobalto. E quem é que extrai os cobalto? Os negão lá na África. Aqueles negão azul que parecem personagens do Resident Evil 5, para quem já jogou. Far Cry 2, uns jogos antigos do Xbox 360 aí. Então aqueles caras estão lá com aqueles trapos, de pé no chão, comendo cactos com areia e a centavo de dólar. A centavo nem de dólar, a centavo deles, do dinheiro deles, que vale menos. Tu tem que ter 1 milhão de wawakawicas para comprar $1. Então, o cara tá lá se fudendo, E tinha até uma profecia racista que dizia que os pretos se fudiam porque eles eram filhos de não sei do quem. Porque na Bíblia os negros eram filhos de um descendente tal que não era o Moisés ou Abraão, sei lá, que porra, uma merda assim. Independentemente disso, porque tu pode ter uma teoria racista para qualquer época e qualquer lugar. Independentemente disso, os negros estão lá extraindo cobalto a centavos para que as classes médias abestadas, não abastadas algumas e abestadas, possam brincar de carro elétrico. Então tu anda no supermercado aí, tu vê uma porra de um Jeep elétrico com uma mangueira enfiada. E a Alemanha é parte dessa economia elétrica, Geralmente os produtos elétricos são da Alemanha. E então o preço, ninguém fala pros negão que vários de vocês serão escravos nas minas de cobalto para que as classes médias suburbanas do oeste possam brincar de ecologia. E o Elon Musk possa ir para Marte. Não, ele sabe que isso é baboseira. E por que eles estão fazendo isso a nível global? Aí teria que entender a conspiração de domínio global. Que eu não tratei, eu tratava isso, eu sempre tratei espalhado esse assunto. E em outros canais eu já tratei isso. No primeiro canal eu tratava isso também. Mas aquilo estava muito no frenesi da época das eleições de 2018 e o pessoal parecia mais interessado. Depois daquela eleição o pessoal foi se desinteressando, foi tudo se milinguando. E eu tenho um canal, um segundo canal aí, Análise Política Nacional e Internacional, tu pode até verificar aí, que é um canal fantasma. Aquele canal tá praticamente com aqueles inscritos fantasma desde a metade de 2021. Desde a metade de 2020, acredito. Então lá, aquele pessoal lá não falam nada, eles têm menos visualização que esse cara. Por isso que eu fiz esse canal aqui, porque aquele tava morto. Eu tirei o pessoal que tava lá. Eu disse assim, eu falei para as pessoas, estou fazendo esse canal, fiz esse aqui, que é o terceiro, porque o primeiro foi censurado pelo Fernando de Moraes e pela Rede Record. Então, o blog do Fernando de Moraes, que é o biógrafo do Lula. Então a esquerda já estava nessa de censura há muito tempo, viu? Eu já tomei copyright strike também do Bob Fernandes, o grande lutador contra os agrotóxicos em alface.
O Bob Fernandes ganhava 40 mil por 38 mil, chegou a ganhar 38 mil por mês no Catarse com contribuições, agora está em 15 mil. Esse mostra o declínio da esquerda. Então, eles usam isso como sistema de controle energético. Depois que eles descobriram que todo mundo tem petróleo, petróleo é do demônio. E essa é a política da Igreja Católica, porque o Papa quer dominar o mundo. Ele não quer que tu tenha energia, ele não quer que nenhum Estado tenha uma religião independente. Por isso a guerra na Ucrânia. Ele não quer que... E a guerra na Gaza, judeus contra muçulmanos, botando uns contra os outros. E os evangélicos sendo uns idiotas, tá? E se associando a esses judeus também, o que os desmoraliza. E o que vai sobrar é só o catolicismo. É essa a ideia do Papa. Então eles querem criar um governo global. Quem quer governo global? Esses caras tudo veneram Lúcifer mesmo, então para eles não faz diferença por que ângulo você venere Lúcifer. E entrega um cristianismo de qualquer forma. Então quem é o expert em cristianismo fajuto religioso universal? A Igreja Católica. Aliás, o nome Igreja Católica quer dizer Igreja Universal. O Papa chegou primeiro, o Edir Macedo. Tem que ter fé. Pode continuar tendo fé. Os romanos são mais picaretas do que tu há mais tempo. Então, eles têm todo aqueles ritos, aqueles panos, aqueles pedaços de pau. Então, a economia sustentável visa destruir a tua independência energética. Tu cria uma dependência financeira com essa história. Tu não consegue financiar no Brasil, por exemplo, a tua própria tecnologia energética por causa do juro do banco. E porque estatal é coisa do demônio também, é para isso que serve a direita. O que o Lula fez? Eu acho que eu já noticiei isso aqui. O Lula está pegando crédito emprestado com critério específico de sustentar economia verde da Alemanha. Então a Alemanha criou um banco que vai emprestar dinheiro para o Brasil a juro em nome da coisa verde. Tá? Essa é tudo uma picaretagem. Então, depois que eles descobriram que o Brasil tinha petróleo, depois que descobriu que qualquer um tinha petróleo, qualquer lugar, tu chuta uma pedra tem petróleo. Lembra que na época o petróleo é raro, o petróleo é escasso. Era um dos argumentos para energias renováveis. O petróleo vai acabar. Tem petróleo em tudo que é canto. Tem petróleo lá com pau. Na época que o Brasil achou o pré-sal, o Olavo de Carvalho já estava aqui no Brasil falando merda. Na verdade o pré-sal não existe. Isso é uma teoria da conspiração que o pré-sal existe. Aí disse que o pré-sal não existia. Aí quando furaram o pré-sal, o pré-sal descobriu o pré-sal. O pré-sal até existe, mas é muito caro para extrair. Não vale a pena extrair o pré-sal. Aí já mudou de novo. Aí daqui a pouco ele foi para... Não, o pré-sal, corrupção do PT, Petrobras é corrupta, coisa de comunista, que a Petrel vai matar os comunistas, a marxista quer transformar todo mundo em viado. Aí os idiotas de direita já foram para quem for ficando burro e destruíram a Petrobras. Privatizaram a distribuição, despedaçaram a Petrobras. A Embraer resistiu. A Embraer está crescendo no mercado enquanto a Boeing está colapsando. Cada vez a gente vê mais a razão da Operação Lava Jato. Então, eles querem destruir a gasolina. Por quê? Porque tu acha que quem está criando bomba... Tu acha que o mesmo sistema internacional que assiste esses pamonha da União... da ONU, que não fazem nada, ficou lá punhetando, fazendo discurso besta. O Lula adora essa merda. Nonchansky é outro que também adorava, tá vivo ainda, mas tá mal. Adora, também tem 375 anos o Nonchansky. Então, adorava a tal da ONU. A esquerda adora a ONU. Eles são internacionalistas, não se esqueçam disso. Então, e aqueles que têm poder cagam pra ONU. Então a ONU é um cabaré onde as putas vão lá fingir que tem poder sobre os cafetão. E aí eles vão lá falar da energia sustentável da economia, a Gaza, né? A Gaza isso, Gaza aquilo. E Gaza continua nessa merda, o Brasil continua vendendo gasolina pros judeus lá também. Engraçado que a gasolina que o Brasil exporta pros judeus não é do mal. Ela só é do mal para nós. Também não é do mal quando ela custa R$6 o litro. Enquanto ela continua sendo do mal enquanto a gente vende para vocês. Mas não tem problema, né? Então os internacionalistas inventaram essa história de crise climática, de tudo isso para te vender a tecnologia exclusiva da energia sustentável. Porque aí tu não... Como gasolina tem a dar com pau em tudo que é canto,
Né? E aliás, o que houve com a camada de ozônio? Tamparam a camada de ozônio? Porque nos anos 90 só se falava dessa merda, dessa camada de ozônio. Era o bug do milênio. No Brasil os caras não tinham nem uma calculadora elétrica. Era o bug do milênio e a porra da camada de ozônio. Eles tamparam a camada de ozônio, foi um cara lá e tapou. É assim que eles começam os assuntos, eles encerram os assuntos, ninguém explica nada. Curaram a camada de ozônio? Não falo mais nada. Ia ser o fim do mundo, o buraco, o sol vai a 300 mil graus. Ninguém fala mais da camada de ozônio. Tá? Então, eles inventaram isso porque aí, como a gasolina, o Brasil dominava a tecnologia da gasolina, já estava dominando, tinha um total monopólio de tudo. Eles, não podemos deixar isso aí. Tem que criar uma crise nesse troço. Aí inventaram a tecnologia renovável. Então o Lula não tem como ficar nessa coisa de nacionalismo, a Petrobras é nossa, e energia verde. As duas coisas não dá, porque elas são contraditórias. Tá? Então, o Estado neoliberal, ele não vai querer que tu tenha uma estatal. Então, gasolina é do demônio. Então, a política sustentável ela é amiga do neoliberalismo privateiro. Porque de privatizações. Por quê? Porque a gasolina é do demônio. Então, ela não vai recuperar o que a Lava Jato destruiu. Vamos para a economia verde, que cria uma dependência tecnológica, porque estatal é coisa de comunista do inferno, Cuba vai para Cuba, Venezuela. Nós não podemos ter uma estatal por causa da corrupção. O brasileiro é um povo inferior, que o que ele encosta a mão ele corrompe. E tem que botar na mão do financista, do banqueiro internacional, que é um ser anglo-saxão sagrado, ou suíço, maravilhoso. Olha os queijos daqueles caras. Então, eles fazem isso aí. Então, transfere a tecnologia, estatal é coisa do demônio, do comunista capeta, e tu não desenvolve tecnologia. Então, o que tu faz? Tem que fazer um empréstimo sustentável, né? É um empréstimo do bem, um empréstimo verde. Não porque a grana é verde. Com a Alemanha oferece um empréstimo a juros altos para o Brasil. Foi isso que o Lula fez em nome de salvar as baleias, os golfinhos e os negão da África. Enquanto que os negão da África estão lá escrafunchando cobalto para fazer bateria pro teu Corolla EV. Se uma porra de um Chevrolet Onix usado chega a estar custando aí 70 mil, tá? Os caras vendendo Chevrolet Onix novo deve estar uns 100, né? Imagina quanto é que não custa um carro elétrico. Quando é que o brasileiro vai poder pagar o carro elétrico? Então, todo esse pessoal que governa é só politicagem, é só holofote, tá? É isso aí.